sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. Bom dia. E as feridas eu vou sarar. Aleluia. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia. Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu creio. Eu vou curar seu interior. Bom A depressão dia. não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, amadas. Batalhas, lutas e guerras travadas, eu não vou Bom deixar dia, você bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vinda. Você é bem-vinda aqui. Que coisa boa recebê-las nessa segunda-feira, nesse início de semana, inicinho desse ano de 2026. Primeiro mês, né? Vocês passaram bem? Eu espero que muito bem, em nome de Jesus. Nós estamos numa série de 40 dias tratando de cura e de libertação. E hoje nós vamos falar sobre necessidade de aprovação. Quem nunca, né? Quem aí já buscou aceitação, buscou validação em outras pessoas? Eu já. Quem aí já foi dependente emocional do que o outro estava pensando, do que o outro falava? Eu já. Acho que muitas de nós, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa necessidade de aprovação e o que acontece na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, quando nós temos essa dependência emocional do que o outro pensa, do que o outro fala, da forma como o outro nos valida. Tá? Então hoje o tema é esse aí. Já pega seu caderno, já pega sua caneta, sua palavra. Vamos orar nessas primeiras horas do dia. Vamos orar pedindo ao Senhor primeiro proteção, agradecê-lo, né, por mais uma semana, por mais um dia estarmos juntas e
quero trazer esse conteúdo para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar de uma maneira assim sobrenatural. Então, se esse tema que nós vamos tratar aqui hoje falou ao seu coração e você lembrou de alguém, nossa, fulana precisava ouvir isso, você vai mandar aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho, você vai mandar esse aviãozinho, esse linkzinho para essa mulher e falar, ó, nós já estamos ao vivo e hoje nós vamos falar sobre necessidade de aprovação, tá? Vai mandando aí e nós vamos orar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, se possível. E apresentasse ao Senhor agora o seu coração. Como está seu coração agora? Está preocupado? Está aflito? Está triste? Está desanimado? Está cansado? Como está seu coração? Como tem sido os seus últimos dias? De muita fé, de muita esperança, ou às vezes de desespero, né? E eu quero orar com você e por você. Vamos orar? Pai, é no nome poderoso e grandioso do Teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã, em favor da minha vida e em favor da vida de cada uma dessas irmãs que estão aqui, que são suas filhas amadas, suas filhas queridas, as filhas que o Senhor me entregou para direcionar nesse tempo. Senhor, obrigada pela oportunidade de te servir. Gratidão por estar aqui hoje, podendo falar de um tema tão necessário e que vem mantendo tantas mulheres presas emocionalmente e espiritualmente. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada uma dessas minhas irmãs uma semana de bênção, uma semana de movimento de acordo com a Tua palavra, uma semana de orações respondidas. Que toda tristeza, toda ansiedade, todo medo, toda necessidade de aprovação que possa existir no coração, desculpem, e na alma, no profundo da alma dessas minhas irmãs, que o Senhor possa entrar, Pai, com cura, com restauração, com libertação. Em nome de Jesus, liberta-nos dos cativeiros que nos prendem. Liberta-nos do cativeiro da nossa mente que nos impede de avançar. E que todo espírito de medo, de tristeza, de angústia, de frustração, todo espírito de morte, de loucura, de contenda e de discussão, agora, em nome de Jesus, batam em retirada, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma de nós aqui presente, para que em tudo, Pai, eles nos abençoem, nos guardem, nos protejam, guerreiam e vençam em nosso favor. Onde tiver uma gota de sangue nossa, Pai amado, Pai querido, que lá o Senhor também esteja protegendo, direcionando e amando. Abençoa a nossa semana e que tudo aquilo que eu for falar aqui não seja da minha carnalidade, mas que seja o próprio Espírito Santo direcionando, amando e cuidando das minhas irmãs e do meu coração. É assim a minha oração. Em nome de Jesus. Se você concorda, você digita aí. Amém. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29. Atos, capítulo 5, versículo 29. O tema de hoje, para quem gosta de anotar, necessidade de aprovação.
Diz assim, Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vou ler de novo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Meu Deus, que forte, né? André, o que é então a necessidade de aprovação? Amadas, é a busca que nós temos, que muitas de nós já tivemos, né? Que pode ser que hoje nesse devocional você possa olhar e falar assim: meu Deus, eu já saí desse lugar, eu já estive aí, eu já fui uma pessoa assim, mas glória a Deus, eu fui liberta, né? Então é aquela busca constante de que o outro aprove o que você fala, o que você faz. É a busca constante pela aceitação do outro, pela validação das pessoas. É algo que eu costumo dizer que é um olhar sempre para fora. O que a fulana vai pensar? O que o ciclano vai achar? Não é um olhar para dentro de nós. Não é uma pergunta que nós precisamos começar a aprender a nos fazer. Anote isso aí. Você precisa começar a se perguntar. No sentido de: quais são os meus limites? Você conhece os seus limites? Não precisa responder, não. Responde aí no seu caderninho. Você sabe até que ponto você consegue ir mantendo a classe, digamos assim? Você conhece o que te tira do sério? Gente, a gente precisa começar a responder essas perguntas. Porque quando a gente não tem essas respostas ainda, nós vamos sempre estar na dependência da aprovação das outras pessoas. Isso gera algo que eu já vivenciei e que eu vejo muitas mulheres vivenciar, que se chama dependência emocional. Isso gera o quê? Ansiedade, medo de ser rejeitada e impede você de cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida. Todas as vezes que eu dependo da aprovação do homem, eu fico dependente do homem. Eu falo homem aqui, mas eu não estou falando exclusivamente de relacionamentos não amorosos, né? Estou falando de uma dependência, de uma necessidade de aprovação, por exemplo, de uma amizade. Por exemplo, do seu líder de célula, do seu pastor. A Bíblia nos ensina a honrar as pessoas, mas ela também nos ensina a ter domínio próprio, a ter o Espírito Santo dentro de nós, que é a nossa bússola, que é o nosso direcionador. E ela também nos ensina, como foi lido aqui em Atos 5:29, que nós precisamos também buscar primeiramente a aprovação de Deus. Pois se eu e você, nós buscamos agradar os homens, nós vamos acabar desagradando a Deus, muitas vezes. Você sabe por quê? Um dia eu estava meditando na palavra, orando, e o Senhor falou assim ao meu coração: filha, nem tudo que a terra aprova, o céu concorda. Existem coisas, irmãs, existem caminhos que aqui para esse mundo top, mas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Você já pensou nisso? Às vezes é até lícito, mas não está de acordo com a vontade do Senhor.
Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, anota aí para você ler. Gálatas 1:10 diz assim: busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Não seria. Ei, nós que somos cristãs, que estamos buscando, né? Que eu falo que todo dia eu busco, e você também está buscando, principalmente se você estiver lá no grupo Mulheres Obedientes, que nós estamos com um cronograma bíblico. Quem tá seguindo aquele cronograma pra gente ler a Bíblia o ano todo, você vai ser conhecedora da palavra do Senhor. Nós vamos deparar que quando a gente quer agradar esse mundo, agradar as pessoas, nós automaticamente estamos desagradando ao Senhor. A palavra fala que não tem como eu e você servirmos a dois senhores. Ou nós vamos agradar a um e desagradar ao outro, ou nós vamos voltar o nosso olhar mais para um e deixar o outro. É isso que a palavra fala. E quando eu dependo do que a outra pessoa vai falar sobre mim, do que a outra pessoa acha sobre mim, eu fico presa, eu fico cativa, eu adoeço. Gente, desculpa o perdão da palavra, me perdoa, mas uma das maiores desgraças do ser humano é a tal da dependência emocional. Eu vou ensinar sobre isso lá na minha mentoria online. Eu vou gravar, acho que são as próximas aulas que eu vou gravar, que vão falar sobre isso. É uma dor que a mulher carrega. Geralmente a mulher, André, isso acontece com o homem também? Acontece, mas geralmente isso é muito comum entre as mulheres. Eu não consigo ficar sozinha, eu dependo do que ele fala, do que ela fala, eu não consigo tomar decisões por mim mesma, eu não consigo ouvir o Espírito Santo que está dentro de mim, porque eu quero ouvir o outro, eu não quero ouvir o que Deus está falando. Isso é muito forte. Então eu quero trazer para você aqui, já anota aí, alguns sinais que a pessoa que depende da aprovação dos outros tem. Vamos ao primeiro. Medo de desagradar ou decepcionar os outros. Você tem? Não precisa responder aí, responde no seu caderno. Eu até queria falar algo para essa pessoa, mas eu tenho medo dela achar ruim. Você tem isso? Medo de decepcionar as pessoas. Nós vamos decepcionar as pessoas. Nós vamos decepcionar as pessoas. Assim como nós já fomos decepcionados, nós vamos decepcionar. Nem tudo que eu vou falar aqui, por exemplo, no devocional, vai sair aí para você, no seu coração, na sua vida, como algo agradável aos seus ouvidos. Às vezes eu vou falar aqui, e eu já tenho falado, tenho certeza, palavras que vão, por exemplo, te confrontar. Que vai fazer você falar assim, meu Deus, eu sou essa pessoa. E aí às vezes você vai olhar pra mim e você fala, nossa, fiquei até com raiva da Andréia agora. Então, se você é uma mulher que tem medo de desagradar e decepcionar as outras pessoas, esses são sinais que você precisa da necessidade da aprovação do outro. Outro ponto importante que eu tenho certeza que a maioria de vocês tem, dificuldade de dizer não. Fala sim pra tudo. Às vezes uma pessoa, vou falar um exemplo aqui muito, muito simples, só pra você pegar aí. Eu moro aqui no condomínio. E aí eu quero que uma irmã
que mora lá na Avenida Campina Verde, me dá uma carona aqui pro condomínio. Meu irmão, me dá uma carona? Primeiro que isso não é carona, né? Primeiro que a irmã vai me trazer aqui. Carona quando é caminho. Só que essa irmã, como ela não consegue, ela tem dificuldade de dizer não, ela vai, presta atenção, ela vai fazer uma volta enorme só para me trazer aqui. Porque ela poderia muito bem falar, André, eu não posso te levar, sabe por quê? Porque nós vamos para caminhos diferentes. Não é o mesmo caminho, aprenda aí, gente. Carona é caminho. Se não é caminho, você vai levar a pessoa. Vocês entenderam? Então, muitas mulheres, por terem sido rejeitadas, por receio de serem rejeitadas ainda, elas têm dificuldade de falar não, não vou, não, não quero, não, não posso. Isso são sinais que algo aí dentro de você necessita da aprovação de outras pessoas. Outro, aquelas pessoas que se preocupam demais com o que o outro vai pensar a respeito dela. O que a fulana vai falar se eu agir desse jeito? O que a ciclana vai falar se eu agir desse jeito? Como vai ser isso? Pegando aí as chaves? Insegurança, outro sinal. Estima baixa, eu não sou nada, eu não mereço nada. Minha vida é isso aqui mesmo. É verdade o que o outro fala ao meu respeito. Eu não vou conseguir nada. Teve uma época da minha vida que era assim, ó. Vê se você identifica. Gente, se alguém falasse algo pra mim, por exemplo, assim, eu não gostei da cor do seu cabelo. Eu poderia estar mais empolgada possível com a cor do meu cabelo. Se uma amiga, por exemplo, falasse, eu não gostei não, André, eu achei muito loiro, eu achei que essa cor não combinou com você, eu poderia ter gostado. Só que se essa pessoa falasse pra mim que não ficou legal, ela acabava com o meu dia. Vocês acreditam? Eu passei por isso. Por isso que eu falo mais uma vez, é muito triste a gente ter essa necessidade de aprovação do outro, do homem. Quem tem que nos aprovar é Deus. Quem tem que estar feliz conosco é Deus. Você já se fez essa pergunta? Porque às vezes a gente fala assim, será que meus filhos estão felizes tendo eu como mãe? Será que o marido está feliz tendo eu como esposa? Será que a minha amiga é feliz tendo eu como amiga? Mas será que você já fez essa pergunta assim, ó? Será que Deus está feliz comigo? Como filha? Como ser humano? Né? Às vezes a gente olha pro outro. Ai, fulano me olhou com a cara feia. Ai, fulano nem me cumprimentou lá na igreja. Ai, eu passei pertinho, assim, relando a pessoa e ela não falou nem boa noite. Às vezes a pessoa igual eu não enxerga. Isso tudo aponta para algo que em você precisa ser curado. A pessoa que vive buscando ser elogiada, conhece alguém assim? Vive buscando reconhecimento. A palavra do Senhor nos fala que o nosso galardão não é aqui. E que não é todo mundo que vai reconhecer a grandeza que você é. Tem gente que porque tá ferida, tá doente, tá machucada, vai jogar tudo em cima de você. Não é que você é menor, não é que você... Não, é ela, por se ver daquele jeito, é ela que vai olhar
para você e jogar os lixos dela em cima de você. Se você aceitar, é claro. Andréia, da onde que surge, né, essa necessidade de aprovação? Das causas que eu venho falando aqui para vocês, dos fatores emocionais e espirituais, que vão desde rejeição, abandono lá na infância, comparações. Olha lá, ó, sua prima é uma benção, menina inteligente, tira nota boa na escola. Você já ouviu isso? Ajuda a sua tia. Isso tudo vai criando em nós essas raízes de sempre depender do que o outro fala e não de nós, e não de Deus. Esteja preocupada com o que Deus pensa ao seu respeito, não o que o outro vai falar. Porque para o outro, para o ser humano, amadas irmãs, nós nunca vamos ser suficientemente boas. Nunca vamos ser. Jesus, ele nos ensina que a nossa identidade e o nosso valor vem de Deus. Não do que o outro pensa. O que o outro pensa, presta atenção, o que o outro pensa é baseado nas experiências que ele viveu. É baseado, lembra que uma vez eu fiz uma live, eu fiz um devocional sobre isso, nas lentes que ele tem da vida, daquela situação. E aí ele joga aquele foco em cima de você. Então a nossa aprovação, ela tem que vir da parte de Deus e não da parte dos homens. E para que isso aconteça, nós precisamos fazer essa revisitação em nós mesmos. Renovar a nossa mente, fazer essas perguntas que eu te disse no final, no começo, desculpa. Quais são os meus limites? O que para mim é inegociável? O que eu não aceito de jeito nenhum? O que para mim é desrespeitoso? Você já se fez essa pergunta? Essas, né? Aí você vai começar a delimitar o seu território. Até aqui, daqui para lá, não mais. E aí você vai passar. O Senhor tem me ensinado a ser dependente dele. A depender única e exclusivamente dele. Gente, é muito difícil. Você sabe por quê? Porque a gente quer estar sempre no controle. A gente quer dar o próximo passo com Deus, mas a gente quer ter as respostas do próximo passo. Hoje eu estava ouvindo de manhã algo sobre isso. Lá em Gênesis, quando Deus fala assim para Abraão, ó, sai do meio da sua parentela, da sua terra, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não dá um mapa para Abraão e fala assim, ó, você vai aqui, você vai virar à direita. Não dá um GPS para ele. Aquilo mexeu tanto comigo. Aquele homem, ele teve que confiar às cegas. Ele teve que dar um passo de fé, mesmo sabendo, peraí, para onde que eu vou? Porque a terra era que Deus ia mostrar. É isso que fala a palavra. Sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu quem? Deus, lhe mostrarei. É andar na dependência do Senhor. É andar sem saber aonde está indo. É andar falando assim, mas se Ele mandou eu ir, eu vou. Mas não, a gente quer saber. A gente quer saber a opinião do outro. A gente quer... O que você acha? Né? Não, Deus já falou. E essa necessidade de aprovação vai gerando no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito,
um monte de consequências emocionais e também espirituais. Baixa estima é uma delas. A pessoa vive um ciclo de autossabotagem, vive repetindo as mesmas coisas. Vive ali, ó, em círculo. Já aconteceu isso com você? Você fala assim, eu já vivi essa situação aqui no mínimo umas 10 vezes. Comigo já. Vive com aquele gatilho constante de ser rejeitada e não se posiciona porque tem medo de ser rejeitada. Aí se eu falar que isso é isso, Deus me livre, a pessoa não vai me querer por perto. Vai vendo aí, vai identificando. No espírito, falta de ousadia para viver o que Deus mandou viver. Lembra de Abraão? Sai sua terra. Mas eu vou para onde? A gente tá sempre perguntando. Eu vou te mostrar. Deus convidou aquele homem a dar um passo de fé e dependência. Mais uma vez, não tinha mapa. Não tinha o Google Maps. Não tinha Waze. Não tinha nada. Só tinha um Deus que mandou ele sair e que no caminho ele ia mostrar. Não é forte isso, gente? No corpo, enxaqueca, insônia devido à ansiedade de sempre estar buscando agradar, estresse, fadiga, entre outras coisas. Lembra, somos um ser, corpo, alma e espírito. Então, o que vai afligindo a nossa alma, aflige o nosso espírito, aflige o nosso corpo. E para você quebrar esse padrão, você precisa renovar a sua mente e alinhar a sua identidade com Deus. Peraí, eu não sou o que o outro fala que eu sou. Eu sou o que Deus fala que eu sou. Você precisa começar a reconhecer a sua identidade em Cristo. E a palavra nos fala, anota aí para você ler, Jeremias 1:5. Antes de te formar no ventre eu te conheci. Deus está falando para você e para mim. E antes de saíres da madre, te santifiquei. Ter a coragem de obedecer a Deus acima dos homens. Deus mandou ir, você vai. Andréia, mas eu não sei nem para onde que Deus está mandando eu ir. Vai, porque Abraão também não sabia. E deu tudo certo, ele confiou. Buscar agradar as pessoas, buscar agradar a todos é uma perca de tempo. E é uma fonte insaciável. Quanto mais você busca agradar, mais você vai querer agradar. Tá fazendo sentido? O mais importante que eu acho disso aqui tudo, não que os outros não sejam, mas pra mim foi, é romper com a dependência emocional. A partir de hoje, a sua oração vai ser assim: Espírito Santo, cura em mim traumas, inseguranças do passado, para que eu não dependa do homem, mas que eu seja totalmente dependente de Deus. Se existe algo que te dói por fora, é porque existe ainda uma ferida por dentro. Mas sabe qual que é a boa notícia? Que a nossa alma é um vaso moldado pelo oleiro, que é Deus. E se você permitir, Ele vai te moldar, mesmo nesse cenário de necessidade de aprovação. Ele te molda. Você precisa, amada irmã, ter a sua autenticidade conectada com o Pai. A fonte é o Pai. Não são as pessoas. A fonte é a palavra. Não é o que o mundo diz.
Porque o mundo sempre vai te puxar para um caminho de desobediência. E a palavra fala que quem busca agradar ao mundo, desagrada a Deus. Quem busca agradar as pessoas, vai desagradar a Deus. Então, o desejo do meu coração para esse início de semana é que você tenha a plena convicção de quem você é em Deus. E que, independente da forma como você foi criada, das situações que aconteceram na sua vida, o seu valor não está no que o outro diz, mas no que Deus diz ao seu respeito. Comece hoje a se perguntar: Senhor, o Senhor está feliz comigo? Senhor, o que eu preciso mudar para te agradar? Senhor, me ajuda a agradar mais a ti do que aos homens. Amém? Vamos orar? Ore comigo. Ore com segurança. Nós vamos consagrar a nossa mente, a nossa identidade a Deus nesse momento. Repita comigo: Senhor, confesso que tenho buscado a aprovação dos homens mais do que a tua. Peço perdão por temer a opinião alheia e não confiar plenamente em ti. Renuncio a toda dependência emocional e recebo a minha identidade como tua filha. Que o meu coração busque apenas a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Agora, com ousadia e com autoridade, nós vamos expulsar todos os espíritos que entraram através dessa necessidade de aprovação. Fale comigo com muita fé e com muita autoridade no nome de Jesus. Espírito de passividade, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de covardia, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de medo da rejeição, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de perseguição, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de dependência emocional, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de crítica, peguem os seus lixos e em nome de Jesus, saem agora. Espírito de necessidade de validação, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de depressão, ansiedade, crise de pânico e medo, saiam agora em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amadas, buscar a aprovação humana é uma prisão invisível. E além, que nos afasta do propósito de Deus. Olha para mim. O único olhar que realmente importa é o do Pai. E Ele já te chamou de filha amada. Você é filha amada. André, eu não fui pelos meus pais. Você é filha amada. Nunca esqueça disso. Amém? Alguém teve algum mal-estar durante a oração que nós fizemos? Dor de cabeça, ânsia de vômito, bocejos, dor na barriga, dor nas costas, como se tivesse algo fincando as suas costas. Alguém teve algum desses sintomas? Falem pra mim que nós precisamos orar quando tem, tá? Eu desejo pra você uma semana maravilhosa, que o Espírito Santo seja o direcionador de todas as suas decisões, todas. Se você tiver que decidir qualquer coisa hoje, você fala: Espírito Santo, passa à minha frente, esteja à frente das minhas emoções e me ajuda a decidir.
o que eu preciso decidir da forma que o Senhor deseja, não da forma que o homem quer. Amém? Eu desejo uma semana maravilhosa para você. Se Deus quiser, amanhã nós estamos de volta. Um beijo no seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Beijo. Se cuidem.